Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, assista os vídeos através do Facebook, através do WhatsApp, fique à vontade. Quando sentir no coração, deixa lá uma mensagem através do YouTube e do Facebook, Deus abençoará a sua vida. Em Provérbio 31, versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem achará? Profecia para casamento. Existe? Há umas questões muito agravantes hoje por causa desse pensamento de quando alguém vai se casar, precisa buscar de Deus uma confirmação através de uma outra pessoa, uma revelação, um sonho, uma visão. Ou pedir para Deus mostrar para si mesmo, pede-se um sinal. Devemos entender o seguinte: algumas pessoas se baseiam na história de Abraão quando pede uma esposa para o seu filho Isaque, para que Eliezer vai buscar. E dentro daquela circunstância na história de Abraão, dentro do casamento que acontece para o filho de Abraão, o Isaque, isoladamente, podemos assim dizer, qual é a outra alternativa que teria Eliezer? Então não podemos pegar isso para basear como uma confirmação ou uma afirmação que existe profecias para casamento. Outro sim. Algumas pessoas sabem de experiências particulares de irmãos que se casaram através de revelações e profecias e deram certo. Entretanto, teve muitas pessoas que casaram contrário às supostas profecias e também deram certo. Teve pessoas que casaram sem buscar revelação da profecia e também deram certo. Então qual é o padrão? O padrão é o seguinte: nós não podemos firmar a forma de buscar alguém, mas podemos entender que casamento é algo particular e que o que podemos mesmo fazer é pedir a Deus direção para ter um encontro, de certa forma, com a pessoa que se adapte ao seu estilo de vida, à sua maneira de pensar. Pessoa que pense mais ou menos parecido como você ou que venha tolerar você, que venha compreender você, primeiramente, que ame você e que você ame a pessoa. Não existe na Bíblia um padrão, mas nas experiências particulares podemos analisar alguns perigos que acontecem nesta área. Não existe um padrão. Existem pessoas que foram agraciadas por Deus no casamento porque disseram que oraram e teve uma revelação, a profecia e deu certo. Mas isso é perigoso porque, se você analisar, a maioria deles não são minoria, não é um exagero. A maioria deles que casaram por supostas profecias deram errado depois. Nem todos. Alguns parece que deram errado por casar o contrário a algumas profecias, mas isso não vem o caso, porque algumas pessoas não são crentes e casaram sem revelações, sem reza, sem profecias e deram certo. Então, humanamente falando, nós podemos pedir a Deus, como servo de Deus, primeiro, uma pessoa que você ama, que você ame, uma pessoa que tem o temor do Senhor, uma pessoa que compreenda você, que não seja um jugo desigual em outras as áreas que possa correr risco. O jovem precisa ter amizade com a jovem, a moça com o rapaz. Precisa compreender o seu estilo de vida e analisar se aquela forma de ser, aquele estilo de vida, você vai conseguir se adaptar. Alguns acreditam, não, está tudo errado agora, mas depois que eu me casar, vai dar tudo certo. Deus, ele respeita nossas decisões e opiniões. É claro que em alguns casamentos, Deus sabe que vai dar errado. E o que tem que fazer nesse caso? Não é a alternativa, não é buscar uma revelação ou principalmente aquilo que se chama de profecia para casamento. O que você precisa fazer, o que alguém precisa fazer que pretende casar, pedir a Deus para dar discernimento, para você observar a pessoa e compreender a forma dela, se você vai se adaptar com o estilo dela e ela com o seu estilo. É por isso que nós aconselhamos pessoas sempre ter amizade antes de namorar, porque a pessoa na amizade consegue falar seus defeitos
e as suas virtudes. Entretanto, quando se apaixona, além de alguns esconder suas falhas, outros, pela paixão, não conseguem perceber aquilo que depois não vai ser tolerado. Então, o melhor remédio mesmo é orar, ser pessoa, não casar com pessoa do jugo desigual, com sua fé, com o seu estilo de vida. Primeiramente, amar a pessoa, que isso é a base de todo relacionamento. Procurar compreender a família da pessoa, a pessoa compreender sua família, preparar campos para depois do casamento você ter mais estrutura para continuar no casamento. O casamento é uma coisa séria, o relacionamento é uma coisa séria. Então por isso não deve se brincar com esse negócio de revelação e profecia. Repito, a maioria das pessoas que casaram através de profecia deram errado. Amados, não existe esse negócio de profecia para casamento. Só porque alguém teve profecia e deu certo, não significa que isso está correto. Muitas pessoas planejaram errado fazer alguma coisa e deu certo aquele plano e depois funcionou para o resto da sua vida. Não significa que teve a aprovação de Deus. Ou porque alguém casou e não casou pela uma profecia e lá na frente deu errado, não significa que não foi de Deus. A questão é a seguinte: tudo que é de Deus na nossa vida, nós precisamos preservar e conservar. Porque mesmo sendo de Deus, se a gente não conservar, pode ser desfeito depois. Em qualquer área, ministerial, espiritual, conjugal, profissional, em todas as áreas. O que precisamos é pedir orientação a Deus. Você pode até pedir um sinal particular para Deus, mas isso não é padrão. Deus sabe o que você vai fazer com essa suposta revelação ou profecia amanhã, e quando alguma coisa der errado, você pode até lançar no rosto de Deus. Algumas pessoas vivem junto porque diz que teve uma profecia, mas estão separados no casamento. O conselho não é se separar por causa disso, mas entenda uma coisa: Deus não quer que ninguém fique junto por causa de uma suposta revelação ou profecia, mas discernir que casou é para sempre, a não ser que biblicamente você ache uma justificativa para se separar e casar outra vez. Entenda isso. A mulher virtuosa, quem achará? Analise o texto, que tipo de mulher é virtuosa. Nós às vezes olhamos para o lado da espiritualidade, mas você vai casar com uma pessoa física, cheia de limitações como você. Então não olhe primeiro a questões espirituais. Tem que ser espiritual, mas a questão espiritual, ela é cheia de altos e baixos. Você precisa entender que você vai casar com uma pessoa limitada. Precisa ser espiritual? Sim, por causa da sua fé. Mas como homem e como mulher, como esposo e esposa, o que vai sustentar seu casamento é a questão do amor e as virtudes pessoais, particulares, que a outra pessoa tem e que vai estar de acordo com as suas, ou que um, entrelaçado com o outro, vai contribuir para o crescimento de ambos. Ore a Deus, peça a Deus pela palavra direção, mas não existe essa questão que tem que ter uma revelação, que tem que ter uma profecia. Tome cuidado com isso, porque as pessoas que pensaram radicalmente nessa questão de profecia e revelação, geralmente se deu errado. Não muito tempo depois, a maioria deles é logo no princípio. Você pode até acreditar que uma revelação, uma profecia foi de Deus, mas não case por causa de profecia e revelação. Você ama a pessoa, ela te ama, vocês dois amam a Deus? Está de acordo com a palavra, o procedimento? Vocês temem ao Senhor e têm a convicção de que Deus pode estar abençoando? Peça a Ele orientação e Ele vai confirmar isso dentro de você, vai te direcionar, vai fazer você perceber. Você que foi casado através de revelação, não se separe por causa disso. Mas, para quem não se casou, Deus tem outros caminhos para revelar a você, além de profecia a respeito de casamento. Não siga essa questão religiosa que tem por aí de pessoas. Tem gente que fica quanto tempo sem se casar porque diz que não teve a revelação. Peça a Deus orientação, como você pede orientação no trabalho, numa igreja, no ministério, Ele vai te orientar. Deus sabe que se Ele viver te revelando,
através de profecias. Um dia, alguma coisa dando errado, você vai lançar em rosto. E Deus não quer que você fique firme num casamento por causa disso, mas pelo amor que você tem pela pessoa e pelo aquilo que a Bíblia diz a respeito do relacionamento, que é algo permanente no casamento. O casamento é de Deus. Deus quer que todos se casem. Mas se você não quiser casar, você não é obrigado. Não é mandamento casar. É bíblico casar, mas não é mandamento, não é obrigatório. Então prossiga a palavra de Deus, o caminho que Deus preparar para você, mas tome muito cuidado com essa questão de profecia para casamento. Não estabeleça regras na sua vida por fatos isolados, por exceções, por acontecimento na vida de outras pessoas. O remédio mesmo é orar a Deus e pela palavra Deus vai te orientar qual tipo de pessoa seria boa para você. E você, quando encontrar essa pessoa, Deus vai fazer você perceber se ela serve ou não serve. Você vai conseguir descobrir isso. Não é Deus que vai falar, é ela, e você não sentir isso. Deus pode até fazer você perceber quem é a pessoa, mas conhecendo ela é que você vai entender quem é a pessoa de Deus para a sua vida ou não. Não busque profecia e nem revelação, principalmente quando é outra pessoa que vem falar para você. Peça a Deus para Ele fazer você perceber e te dar convicção. Siga a palavra, siga o Espírito Santo, porque Ele é poderoso para fazer o melhor, porque Ele sabe que nós somos limitados. Amém.